Então, olá, professor. Boa tarde, bom dia ou boa noite. A nossa apresentação vai ser sobre um tema fascinante que está cada vez mais relevante no mundo da tecnologia, que são os sistemas operacionais alternativos. O nosso grupo é composto por Gabriele Beatriz, Ellen Santos, Jones Almeida, Maria Eduarda Santos e Thiago Ferreira. Pode passar, Tigas. Para muitas pessoas, a palavra sistemas operacionais já evoca imediatamente nomes como Windows, Mac ou até Linux. Ou seja, o universo dos sistemas operacionais ele é muito vasto e ele realmente compreende muito mais do que apenas esses três. Então, vamos pensar agora no que é um sistema operacional. De acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, um sistema operacional é um software fundamental que gerencia todos os recursos de um computador ou dispositivo, permitindo que ele funcione e que os usuários interajam com ele. É pensar no sistema operacional como realmente o cérebro de qualquer dispositivo computacional, seja ele um computador, um tablet, um smartphone, ou até um brinquedo eletrônico. Em sua essência, o sistema operacional é um software mestre que gerencia todo o hardware e o software do aparelho. Ou seja, ele é a primeira coisa que carrega quando faz-se a abertura desse sistema, a abertura do aparelho. Sendo assim, ele é uma porta entre o usuário e a máquina. Sem o sistema operacional, o dispositivo é apenas um amontoado de peças sem nenhuma utilidade. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais funções do sistema operacional. A priori, temos o gerenciamento de recursos. O sistema operacional ele aloca e desaloca recursos de hardware, memória RAM e dispositivos de entrada e saída. É ele que permite que nós usemos várias telas, usemos o mouse. O nosso toque no teclado, ele produza realmente a escrita das letras em docs, em qualquer editor de texto. Ele é responsável pelo gerenciamento de processos, controlando, assim, a execução de todos os programas e aplicativos, garantindo que eles funcionem de forma ordenada. Ou seja, ele permite que a gente abra o Spotify, abra o Docs, abra o editor de texto, abra uma apresentação, de forma realmente que tudo isso funcione sem sobrecarregar o sistema, de forma multitarefas. Tem também o gerenciamento de memória, que ele decide qual parte da memória pode usar e quando pode ser feito isso. O gerenciamento de arquivos, em que ele organiza, armazena e recupera todos os dados em discos rígidos ou outras mídias de armazenamento. Assim, quando você vai publicar uma foto no Instagram, ele tem esse acesso, ele recupera essa foto da sua galeria e disponibiliza. E a função que é mais famosa, ou que é mais comum, que é a interface com o usuário. O sistema operacional fornece a interface que usamos para interagir com o computador. Pode passar. Agora, o que são sistemas operacionais alternativos? De uma forma bem genérica, pode-se entender como sistema operacional qualquer sistema que não seja uma das gigantes dominantes do mercado de computadores pessoais ou dispositivos móveis. Só que a percepção, a compreensão vai muito além disso, está muito estendida a muitas coisas, assim, até um conceito até abstrato. A gente pode entender como sistema operacional alternativo ao como sistemas embarcados, que eles estão presentes no nosso ar-condicionado, na geladeira eletrônica, que é a geladeira inteligente, o sistema de direção do carro, equipamentos médicos e muitos outros. Sistemas operacionais de código aberto para uso geral, como FreeBSD, sistemas operacionais de propósito específico, como o RTOS, e sistemas operacionais experimentais ou de pesquisa, que são empregados para projetos que exploram novas arquiteturas e conceitos para o futuro da computação. Então, os sistemas operacionais, em resumo, são a prova da diversidade e adaptabilidade da tecnologia. Pode passar. E agora temos a diferença entre os sistemas operacionais tradicionais e os alternativos. A priori, temos a filosofia de desenvolvimento. Enquanto os tradicionais, eles têm um enfoque muito comercial, desenvolvido por grandes corporações, com foco em lucro e na grande adoção, os alternativos já têm realmente uma liberdade de usuário, liberdade de personalização e foco na comunidade. São desenvolvidos para otimização máxima em um hardware específico, com foco na funcionalidade e eficiência. Baseado nisso, tem também a diferença entre mercado e ecossistema, enquanto um sistema operacional tradicional, ele tem enfoque para ser realmente vendido para o máximo de pessoas possíveis, com vasta compatibilidade, como um Windows ou realmente um Mac, o sistema operacional alternativo, ele tem um suporte limitado, no caso que ele é realmente feito para um público específico e uma necessidade específica. Em relação à segurança e privacidade,
Os alternativos de propósito geral são desenvolvidos com foco muito maior na segurança e privacidade, minimizando a coleta de dados e oferecendo maior controle do usuário sobre as informações. Enquanto o sistema tradicional, a coleta de dados é muito mais comum. Por conseguinte, temos o recurso e desempenho. Enquanto os tradicionais tendem a ser mais pesados, exigindo mais recursos de hardware, muitos alternativos são projetados para serem muito mais leves e eficientes. E, por fim, a personalização e propósito. Enquanto o tradicional tem personalizações muito mais limitadas, realmente por conta de atender a maior demanda do público, os SOs alternativos têm um nível muito maior de personalização. Pode passar. Bom, agora que a gente entendeu o que são os sistemas operacionais alternativos, vamos ver como podemos classificá-los. Pode passar. E por que classificá-los? Muita gente associa os sistemas operacionais alternativos apenas com experimentos, mas essas aplicações são muito mais que isso. Elas vão desde o foco em ensino até o foco total em segurança e privacidade. A gente separou 4 classificações para facilitar essa compreensão. Pode passar. Começando com os sistemas educacionais como o Minix e o OS 161, esses sistemas foram criados principalmente para ajudar os estudantes a compreender como funcionam esses sistemas operacionais por dentro, como gerenciamento de memória, agendamento de processos. E o Minix, por exemplo, ele foi a base do Linux, né? Os sistemas operacionais minimalistas e de hobby, como, por exemplo, o Mindway e o Colibri OS, eles são extremamente leves e escritos muitas vezes por apenas uma pessoa ou por uma equipe muito pequena, né? Eles podem ser gravados em um disquete, a iniciação deles são muito rápidas, e é um exemplo como pode fazer um bom software com poucas linhas de código. Pode passar. Também temos os sistemas focados em segurança e privacidade, como o TELS e o KUBES. O TELS ele é usado por jornalistas e ativistas em situações críticas, porque ele bloqueia o rastreamento tanto da localização quanto dos dados. E ele força o uso da rede Tor, que é uma rede que criptografa as informações e embaralha ela nas redes. E o Kubes, ele é usado por usuários já avançados, porque ele isola cada aplicativo, tipo uma máquina virtual dos outros aplicativos. Isso ajuda, porque se houver um aplicativo malicioso, ele não compromete o resto dos sistemas. E também temos os sistemas baseados em navegadores, como o Chrome OS, o Edge OS e o Firefox OS. Esses sistemas foram pensados para usuários que usam aplicativos em nuvem, né? Porque ele funciona somente com a internet, ele liga o usuário diretamente à internet. Como também o pacote Office, agora é voltado somente para a internet, não precisa instalar na máquina, está sendo uma tendência do mercado atual. Pode passar. Características comuns. Apesar das diferenças entre os diversos sistemas operacionais, eles têm algumas características em comum. A maioria deles são de código aberto, que facilita a colaboração da comunidade. Eles são leves e rápidos. Muitos são voltados para a educação, então pode ser rodado em sistemas em hardware modestos. Eles são inovadores, por quê? Porque um usuário busca uma solução nova e ele joga na rede e a comunidade ajuda a desenvolver essa nova ideia desse novo usuário, tanto para segurança como para propósitos específicos. E como foi dito também, existem propósitos específicos tanto para ensino como para aplicações web, e com isso conseguimos ter um panorama geral do ecossistema de sistemas operacionais, que mesmo fora da rede principal, né, Windows e Mac, ele tem muito a oferecer aos usuários. Pode passar. Agora, trazendo alguns exemplos de sistemas operacionais, para começar, a gente tem aqui o Firefox OS, que já foi citado anteriormente.
Ele é um sistema baseado em Linux. É meio que como é que a gente pode dizer? Um fork de um Android. Como a gente está vendo ali, é um kernel Android AOSP. O que é isso? Isso quer dizer que ele não é necessariamente um Android, mas ele tem características, inclui drives, ferramentas que são bem parecidas com o do Android. Ele foi desenvolvido pela Mozilla Corporation com participação de algumas pessoas da comunidade. O foco desse sistema operacional são os dispositivos de baixo custo. São os smartphones mais simples. Suas principais características são os apps e UIs baseados em web, em arquiteturas de web, porque os seus aplicativos eles não são desenvolvidos em linguagens comuns como o Java, como o Swift do iOS. Eles são feitos a partir de tecnologias de web, com HTML, o JS, o CSS. Dentro desse sistema, esses aplicativos são realmente aplicativos, só que eles são construídos com tecnologias web, que facilita até a conexão com a internet. É um sistema operacional voltado para baixo custo, fica entre 128 e 256 MB de RAM que precisa para rodar esse sistema, só que ele foi descontinuado em 2016. Ele foi colocado para o público em 2013, mas logo depois, 3 anos depois, ele já foi descontinuado. Nós temos também o Sailfish OS, que é um sistema baseado também em Linux, uma evolução do MeeGo, um outro sistema operacional. Ele foi desenvolvido pela empresa Jolla, é uma empresa finlandesa montada por ex-funcionários da Nokia. Então esse sistema também ele tem muita conexão muita proximidade com os sistemas da Nokia, com os celulares da Nokia. O foco desse sistema é na segurança e na privacidade dos dados dos usuários, também muito usado em ambientes corporativos e supergovernamentais, muito usado em dispositivos móveis, em sistemas embarcados. E suas principais características são a interface com controles de gestos, você pode fazer movimentações na tela a partir de gestos. Ele executa apps Android, tem um aplicativo, esse App Support, ele pode executar apps Android dentro desse sistema operacional. E também tem várias opções, várias ferramentas de segurança, já que é um sistema muito focado em segurança, protegendo ali dados com dados criptografados, o suporte a VPN, MDN corporativo, que é poder acessar os aplicativos de forma remota, firewall embutido, pode passar. Nós também temos o iOS, que é um sistema, também como um fork do Android, é uma adaptação ali do Lineage OS com o kernel de Linux, só que ele não tem os serviços do Google, né? Esses serviços são substituídos pelo MicroG. Foi desenvolvido pela eFoundation. O seu foco principal é na privacidade, experiência sem o Google. Tem vários aplicativos do Google que podem ser executados nesse sistema operacional, mas ele não necessita necessariamente de ter o Google ali conectado. E também ainda tem compatibilidade com apps Android. Suas principais características são a Advanced Privacy, que bloqueia rastreadores, esconde a geolocalização do seu IP, tem backup online, serviço de sincronização de dados próprio deles. Ele tem a loja App Lounge, que disponibiliza apps de privacidade, que tem muito foco com a privacidade, e funciona em vários dispositivos Android, vários aparelhos que possuem um Android. E também temos o Postmarket OS. A base dele é no Alpine Linux. É um sistema leve e bem modular. Ele foi desenvolvido pela comunidade, juntaram-se vários programadores, várias pessoas que queriam fazer um sistema com determinadas capacidades. Eles se juntaram, fizeram esse sistema. O seu principal foco é estender a vida útil dos smartphones. Por quê? Como esse sistema ele é muito baseado em Linux, ele é praticamente um Linux, não é igual o Android, que é uma atualização do Linux. Ele é um Linux bem focado na eficiência energética, de usar pouca energia, e na longevidade do hardware, assim contribuindo para que os aparelhos que utilizarem esse hardware, esse sistema operacional, possam ter uma maior vida útil. Pode passar. Bom, continuando os nossos exemplos, nós podemos falar do Chrome OS, que também foi citado anteriormente. Ele é um sistema operacional baseado em Edge, que nem o Firefox, com base em Linux, que foi desenvolvido pelo Google.
O Chrome OS ele possui uma interface muito leve e intuitiva que inicia em poucos segundos, assim como vários desses sistemas que estamos citando aqui. E foi projetado para principalmente a utilização em aplicativos online e armazenamento em nuvem. A simplicidade e a segurança são os pontos fortes desse sistema, já que a maioria das operações ocorre no navegador, o que reduz, né, a superfície de ataque para vírus. Atualmente, esse sistema operacional também ganhou muita versatilidade, porque ele começou a suportar alguns aplicativos de Android e de Linux. E alguns dos dispositivos que possuem, né, esse sistema operacional são alguns dispositivos da Chrome, como, por exemplo, o Chromebooks, Chromeboxes, Chromebases, assim como PCs e macOS antigos. Outro sistema muito interessante é o FreeRTOS, um Real-Time Operation System, ou seja, um sistema operacional em tempo real. Ele não foi desenvolvido para possuir uma interface convencional, já que o seu foco é gerenciar tarefas de hardware com alta precisão e em tempo real. Por conta disso, a sua principal aplicação é na área de sistemas embarcados, onde ele é capaz de ser usado em microcontroladores para auxiliar em aplicações complexas, como, por exemplo, smartwatches, sistemas eletrônicos de carro, componentes eletrônicos, drones, equipamentos médicos e por aí vai, entre outros. Pode passar. Bom, já o Colibri OS, que também foi citado, ele possui uma alta eficiência e uma alta otimização. Ele é muito conhecido por ser extremamente leve. Então, o Colibri OS ele ocupa mais ou menos 1,44 megabytes, o que é muito pouco considerando a escala das tecnologias que a gente tem atualmente. O Colibri OS ele foi desenvolvido em Assembly, o que garante muita performance para esse sistema operacional com poucos recursos, justamente por ter essa interação com um sistema de baixo nível. Então, ele possui uma interface muito simples e funcional, o que torna o Colibri um sistema operacional ideal para computadores antigos. Inclusive, ele é muito utilizado para recuperação de computadores antigos e também é muito utilizado na área educacional e na área de hobby. Por fim, um exemplo focado totalmente em segurança e privacidade, que também foi citado por nosso colega, é o Tails OS, que foi projetado para não deixar rastros no computador instalado. Toda a sua conexão com a internet é feita, né, forçada a passar por uma rede chamada Tor, que garante o anonimato do usuário. O TOS é uma ferramenta essencial para quem precisa de máxima segurança digital, como jornalistas, ativistas e outras pessoas em situações de risco, de alguma maneira, e é um sistema que roda a partir de um pendrive ou de um cartão SD, então ele é facilmente manuseado. Pode passar. Então, professor, como a gente já conheceu vários sistemas operacionais alternativos, chegou a hora da gente fazer aquele comparativo geral para entender melhor onde cada um deles se encaixa. Então, para isso, eu fiz algumas tabelas aqui, comparando alguns sistemas operacionais citados anteriormente. E, primeiramente, eu vou falar sobre o Chrome OS, que é do Google. Ele possui, assim, no que tange à segurança, múltiplas camadas de proteção, como sandbox de apps e auto-updates. Quase nenhum vírus foi reportado. No que tange à usabilidade, tem uma interface simples e intuitiva, baseada no Chrome, que é ali o browser do Google. Ele sincroniza favoritos, configurações do Google automaticamente. No que tange à leveza e ao desempenho, que é algo a se considerar bastante, ele é rápido, ele inicia e executa, para iniciar, né, tarefas básicas. Ele foi projetado para um hardware assim, modesto, ele está presente em Chromebooks, que são, no mercado, tem uns preços assim, bem baratos. No que tange à aplicabilidade, ele é focado em nuvem e educação, né, tanto para escolas como para corporações que não desejam pagar ali uma licença para o Windows ou não querem, por exemplo, ter aquela dificuldade para lidar com o Linux. Ele é ideal para quem precisa de uma máquina leve e barata. Outro sistema operacional é o Firefox OS, ou
ou também o KOS. O Firefox OS ele tem um modelo assim, de segurança bem robusto, projetado em HTML5, e ele possui assim, muitos privilégios web. O KOS ele usa camadas de segurança similar ao Android, mas já foram assim, relatados pelos usuários vulnerabilidade em apps pré-instalados. O Firefox também, na questão de usabilidade, ele rodava apps web sem instalação e foi pensado para ser aberto. No entanto, ele foi descontinuado. O KaiOS é voltado a Feature Phones, ele é com uma interface bem simples, mensagens e apps básicos, como o WhatsApp e o YouTube. No que tange a leveza, que é um ponto a se considerar, ele é extremamente leve, né? O Firefox OS ele foi otimizado para rodar em apenas 128 megabytes de RAM. No que tange ao KaiOS, ele roda em telefones com 256 megabytes. E quanto à aplicabilidade, temos o Firefox OS que tentou competir aí com o iOS e o Android, né, em smartphones, e teve pouco sucesso. Então, ele foi descontinuado e encerrou em 2016. O KaiOS ele encontrou um mercado em aparelhos baratos, de mercados emergentes, né, e ele é bastante utilizado lá na Índia, que foi realizada uma pesquisa em 2018. Pode passar. Falando agora do CalibreOS, ele possui recursos avançados, né, de segurança. Ele é de código aberto, assim como o Linux, né? Ele tem o que ali reduz a superfície de ataque. Em relação à usabilidade, ele tem uma interface gráfica básica, mas ela é bem rápida. Exige aprendizado porque ele não é tão comum quanto, por exemplo, o mainstream da Windows, né, o Linux, o macOS. Ele é extremamente leve, ele cabe em disquete, que é um equipamento aí bem antigo, com um total de 1,44 megabytes, e ele roda em 8 megabytes de RAM. Ele é adequado assim, para PCs muito antigos ou embarcados, de baixo custo, hobbies e ensino, e ele possui também drives limitados. Agora, tratando-se do Tails OS, né, ele é focado em anonimato, ele roteia todo o tráfego via Tor, ele possui disco RAM amnésico, né, sem rastros, ele inclui criptografia e software de segurança padrão, ele é usado como o USB Live USB para navegação segura, tem interface Linux ali familiar, mas foco em privacidade, ele pode requerer também aprendizagem, ele talvez, como é focado nisso, não tem aquela interface tão amigável quanto a gente espera. Ele é moderadamente leve em sistemas Debian. Agora temos ali os sistemas embarcados e os RTOS, assim em inglês, são confiável e estável, né, em sistemas críticos, como no setor automotivo ou aeroespacial, o QNX, né? O FreeRTOS tem escalações determinísticas, não há vírus, né? Um sistema bem mínimo. Geralmente, eles não possuem interface gráfica tradicional, eles são focados em tempo real e tarefas determinísticas. Seu uso é um pouco complexo e é voltado à engenharia. No que tange às vantagens, né? No que tange a mais segurança e privacidade, muito desses sistemas, eles realmente foram pensados para proteger os dados dos usuários, e eu posso trazer aí o Tails e o TOS e o iOS. Na questão da leveza extrema, nós podemos citar ali o ColibreOS ou o Minix, e até o Post-Market OS, que são perfeitos para dar nova vida a dispositivos antigos e modestos. Uma vantagem também que devemos considerar uma comunidade ativa, né, onde vários desses sistemas são mantidos por comunidades apaixonadas que buscam liberdade e inovação fora do mainstream, que é do Windows, macOS e Linux. A vantagem também é que há soluções específicas, alguns têm focos em nichos muito interessantes, como segurança nacional, ativismo, educação ou pesquisa. Pode passar.
Claro que nem tudo são flores, também temos as desvantagens, né? Uma desvantagem é o pouco suporte a aplicativos populares, né? Muitos desses sistemas operacionais não rodam apps comuns, como o WhatsApp, Office, e etc., mas é claro que sempre surgem alternativas a esses apps. Temos também ali uma desvantagem, que é a curva de aprendizado, né, que alguns exigem um conhecimento técnico maior, como Cubes ou Post-Market OS. Também temos atualizações ali regulares, né, alguns projetos podem estar em ritmo lento, até com risco de descontinuação. Ali também nós temos a compatibilidade limitada com o hardware, né, como são fora do mainstream, pode rolar incompatibilidade com alguns dispositivos. Pode passar. Aí eu trago também o futuro, né, dos sistemas operacionais alternativos, né, que eles têm ali o foco, né, na privacidade e descentralização, que estão ali em alta. Então, sistemas como iOS e Tails têm espaço promissor na questão nessa área. E sistemas para hardware reciclado e sustentabilidade devem se destacar, como o Colibri e o Postmarket. Também o futuro podemos aí ver o setor da educação e pesquisa, né, que continua usando o Minix e Cernit OS, e cresce entre entusiastas e devs por sua arquitetura bem elegante. Mas é importante lembrar que dificilmente algum deles vai bater de frente com o Windows, macOS ou as distros Linux populares. O papel deles é ser alternativa, com foco, liberdade e também inovação. Pode passar. Aí eu trago aqui como conclusão, nós todos, né, trazemos como conclusão, que os sistemas operacionais alternativos mostram que a vida é inteligente além do mainstream. Eles são leves, seguros, criativos e muitas vezes feitos por comunidades apaixonadas, e eles provam que inovação não depende de grandes marcas como Windows, macOS, e sim de ideias ousadas. Então, eu trago uma frase importante, que é: explorar o novo é liberdade e escolher diferente é poder.